A gente está falando de verão, né? E uma coisa bastante comum nesse momento, né, nessa época do ano, é o aparecimento de algumas doenças. Quem vai explicar sobre elas, como se prevenir agora aqui pra gente, é a nossa infectologista preferida do mundo todo, Sara Della Bianca, maravilhosa. Bom dia, Mara. Feliz 2020. Feliz 2020, feliz ano novo. A gente já começa falando sobre esse assunto que é importantíssimo, né, Sara? Mara, esse período do verão a gente tem o que é chamado de doenças incidentes no verão, né? Basicamente são 7, nem todas da infectologia, né? Certo. Entra a insolação e a desidratação. Certo. Quais que são as outras, Sara? Otite, conjuntivite, dengue, diarreia, resfriados, né? Também que o final do verão e início do outono é que já começa os quadros respiratórios. Quais que são as principais formas de contaminação dessas doenças, Sarinha? Na maioria das vezes, pensando em otite e conjuntivite, é a água contaminada. Tanto água de piscina, né, que é muito mais comum o banho. Muita né? gente usando, né? Isso. Tanto de resort, quanto de hotéis e até mesmo de condomínio. Alguns vírus, mais raramente fungos e algumas bactérias são possíveis de serem transmitidas mesmo em água clorada. Água do mar também é uma fonte de contaminação. Então, praias muito lotadas, a gente tem que ter o cuidado. Obviamente que a maior parte da transmissão dos quadros de conjuntivite é através de mão suja, não higienizada, a contaminação da pele e das mãos, principalmente criança, que leva muito a mão à face, aos olhos, né? E quadros também de otite são decorrentes também de quadros respiratórios, rinite, sinusite, que podem complicar com otite, que nessa época do ano são consideradas prevalentes. Os quadros diarreicos também, quase 100% das vezes é decorrente da ingesta de um alimento ou do manuseio de utensílios contaminados. Então, vale a dica para as pessoas que frequentam ambientes de praia, né, com os vendedores ambulantes, que a gente não conhece a procedência, comum, né? Exato, a exposição solar, a proliferação de bactérias, principalmente alimentos que estão ensacados, né? Estão ali às vezes há muitos dias e o uso pode eventualmente levar a um quadro diarreico. Como se prevenir, Sarinha, dessas doenças em usar muito protetor solar, né, no caso da insolação? A insolação, do ponto de vista da infectologia, Mara, pode levar a um estresse que reativa herpes. Então, a gente pode ter herpes simples, que é aquele labial, e até mesmo a reativação do herpes zoster, que a gente chama cobreiro, que é o vírus da catapora, que a gente pega na infância, né, ou eventualmente quando você é vacinado, e pode fazer uma reativação quando você tem uma exposição solar que leva à insolação, ou às vezes a insolação até com uma queimadura de 1º grau, como é muito comum evitar a exposição, principalmente crianças e idosos, tem sempre que reaplicar o protetor, porque o sol pode levar a queimadura mesmo. Então, você pode, além da insolação, ter uma reativação, uma reagudização de um quadro de herpes. Certo. Então, o que a gente pode fazer para evitar, como a própria Anne já falou, consultora, o uso do protetor solar, reaplicação, olhar a recomendação do fabricante, tem protetor que tem uma validade um pouco maior, mas sempre respeitar a reaplicação. Mulheres que estão com maquiagem não podem deixar de reaplicar, né, achando aquele mito de que a maquiagem é um protetor físico. Hoje existem pós e até mesmo bases que têm proteção, né? Mas a gente deve sempre reaplicar o protetor. E basicamente isso, né? Em relação aos alimentos, eu particularmente não faço consumo de alimento que eu não conheça a procedência. Alimento em saco plástico, ensacado, eu evito. Né? Procuro comer alimento que eu consiga ver a distribuição dele numa bancada, num tabuleiro, e preferencialmente perguntar quantos dias foi feito. Hoje em dia é muito comum a gente ver os alimentos etiquetados, com a data do envasamento, da embalagem e a data de validade. Só que no ambiente de praia, muitos são de maneira artesanal e o ambulante às vezes não tem nem esse recurso, né? Então, tomar esse cuidado. Né? Na dúvida, não consumir Leva o lanchinho de casa mesmo, Leva o lanchinho de casa, uma fruta de casa. Lembrar que a exposição solar do alimento pode proliferar bactérias que causam quadros graves diarreicos, mesmo no adulto. Às vezes aquele alimento ele passa ali o dia inteiro, todo, né? Fervendo. Exposto ao sol, exato. É quente por causa da temperatura solar, Também consumo de bebidas em latas, né? Fazer higienização
da tampa, porque pode estar numa água contaminada. Existem até casos de leptospirose. E em relação à dengue, com a doença muito comum, dengue, outras arboviroses, chikungunya e zika, evitar lixo acumulado, água acumulada, as plantas, né, dentro de casa. Sim. A gente deve sempre ter o cuidado de observar se tem um criadouro, uso de repelente, mosquiteiro e roupas de manga para evitar a exposição da pele. Crianças e idosos, o cuidado tem que ser redobrado, Sarinha? Tem pelo risco de ter uma doença mais grave, né? Os extremos de idade para as arboviroses, gestantes também tem que ter o cuidado, além de uma forma mais grave, a possível infecção pelo Zika vírus congênito, que dá um quadro grave. Mas pensando em dengue, sim. Lembrando que dengue em criança tem um quadro clínico muito diferente do adulto. A criança pode ter só febre com diarreia, dor abdominal, aumento de gânglios, que são as famosas ínguas, e às vezes os pais nem sabem que aquilo é manifestação da dengue. Sim. Então, dengue em crianças e idosos, ter sempre um cuidado maior. Ainda mais nessa época que geralmente o pessoal vai para, né, daqui vai para algumas cidades vizinhas, né? Sim. Passa essa temporada ali na Barra, no Francês, ou então em outras cidades lá pelo litoral norte, e tudo isso, às vezes, né, tem ali muitos mosquitos, então toma bastante cuidado, né? Sim, esses dois lugares de litoral, tanto Barra de São Miguel quanto Praia do Francês, tem uma carga vetorial de Aedes muito concentrada. A gente viu agora em 2019 vários casos acontecendo concentrados aí, em Marechal Deodoro, sim, e Barra de São Miguel de dengue. Pois é, viu? Vamos ter bastante cuidado aí para a gente se cuidar. E é importante se cuidar, caso você tenha alguma dessas doenças, para que não evolua para algo mais grave, né, Sara, como você falou. Qualquer sinal de alarme, uma febre que não melhora com o uso de um antitérmico ou de analgésico, uma dor de cabeça muito intensa, um quadro diarreico que não melhora com as medidas de soro caseiro, né? Uso de alimentos que são antidiarreicos, procurar imediatamente o atendimento médico. Diarreia com febre é um sinal de alarme, independente da faixa etária, deve ser avaliado preferencialmente por um médico. Então, tá com diarreia e tá com febre, procura um atendimento. Procura logo o atendimento, né? E automedicação em Sarinha nessa apenas época? Analgésico, nada de anti-inflamatório, pode tomar algum antidiarreico, existem alguns, né? Aqueles soros de reidratação que vendem em farmácias privadas, aquilo dali não tem nenhuma contraindicação. Agora, anti-inflamatório e antibiótico, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tome muito cuidado, tá? Busquem sempre um auxílio médico. Dicas, então, para se cuidar nesse período, quais que são as principais? Vamos reforçar. Protetor solar. Protetor solar, repetindo aqui o que a Ana falou. Protetor solar. Hidratação, né? Preferencialmente com água de procedência conhecida, que você leve de casa ou que você veja o envasamento da água. Na dúvida, consumir água gaseificada. Você até falou uma coisa certa, porque às vezes a gente passa ali o dia todo na piscina, na praia, e não se hidrata, né, de se hidratar. É porque o corpo estar molhado diminui um pouco a necessidade da hidratação oral, mas você deve hidratar, principalmente criança e idoso, porque estar dentro do ambiente aquático reduz a vontade de beber líquido, né? Certo. Então, a água e nenhum suco, principalmente industrializado, substitui a água. Lembrar no final aí do verão a vacinação para as doenças de resfriado, gripe, né? A doença para evitar as doenças infecciosas, a vacinação. E uma boa alimentação, evitar alimentos de procedência duvidosa. E eu orientaria que não procurassem praias e ambientes tão lotados de pessoas. Sim, muito bem, muito bem. A gente falou aqui, né, sobre a contaminação até mesmo ali pela água. Toma muito cuidado. A gente sabe que nessa época só vive cheio, né? Então, o litoral é extenso, né? Vamos dividir a população pelo litoral de norte a sul. Boa, boa. Maravilhosa, sempre muito bom. Obrigada, eu que agradeço, Mara. 2020 cheio de entrevistas maravilhosas para o seu programa, que é muito bom estar aqui. Contatos, redes sociais, vamos lá falar. Eu tenho meu Instagram, que é Sara, com H no final, Dedê Araújo, que lá eu abordo a parte médica. E o meu Facebook, que é Sara Della Bianca. Muito bem. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato, com certeza ela vai poder te ajudar, tá, gente? E bastante cuidado e atenção durante essa época do ano. Vamos aí se cuidar para poder aproveitar ela todinha, né? Sem intercorrências e doenças infecciosas. Sem ter nenhuma intercorrência neste momento. Obrigada, minha amiga. Nada, eu que agradeço. Mesmo, bom viu? dia. Bom dia. Olha só, muito obrigada aí também pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente, né? Começamos a semana juntos, eu gosto bastante disso. Começamos a semana bem. Obrigada mesmo pelo carinho. Voltamos amanhã, a partir de 9h30 da manhã, tem mais programa Bem Assim aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo, tchau, tchau.